Olá pessoal, nós estamos iniciando esse vídeo agora, dando continuação à saga de procura de emprego. Eu fui chamada para uma entrevista. A gente não está gravando todos, mas a gente está gravando alguns que a gente acha que seja relevante. Nós já estamos no local de embarque de ônibus daqui, que é a CTT de São João da Madeira, aguardando o nosso ônibus sair. Mais ou menos 1h da tarde ele vai estar saindo e a minha entrevista está marcada para as 4 horas. A gente está indo bem cedo mesmo, na intenção de não atrasar e de ficar lá esperando de conhecer o local. A gente vai aproveitar para ir hoje, já que a gente está indo para Santa Maria da Feira. Mas lá tem vários lugares pontuais que a gente pode conhecer. Será? E a gente tá aproveitando você de uma vez. Vai mais cedo, vai dar uma voltinha, a gente filma um pouquinho pra vocês lá. E aí depois a gente vai em direção à entrevista dela. Essa entrevista foi uma candidatura feita pelo grupo de Facebook que indica aqui os locais próximos de São João da Madeira. No caso, você vai entrar na sua rede social, Facebook, vai aqui na lupa. Aqui ele já tá mostrando os grupos, mas você pode aqui já pesquisar a região que você tá e por empregos, né? Empregos aqui, São João da Madeira. Você vai pesquisar, vai encontrar os grupos, tá certo? Aí você vai entrar, vai pedir para participar e vai ficar sempre olhando os alertas que aparecem no grupo. No caso aqui, já tem esse aqui que a gente tá usando. Aí você pode descer, ó, você procura, ó, por exemplo, precisa-se de ajudante de cozinha com experiência. Mais abaixo você vai olhando, sempre tem posts que mostram e-mail, que mostram contatos, tá certo? Então você pode entrar em contato, aí sempre olha aqui, salva o e-mail e envia. Eu sempre envio pelo menos 5 vezes para cada local. Esse grupo, tanto você consegue fazer a promoção do seu trabalho, né? Falar o que você trabalha, quanto também encontrar trabalhos disponíveis. A gente enviou o currículo e indicando para a vaga que a gente estaria disponível. No mesmo dia foi respondido. Eu enviei no sábado à noite e mesmo assim no sábado à noite eles responderam e já encaminharam entrevista para a primeira terça seguinte, porque na segunda eles não funcionam, no final de semana deve ser cheio. E é isso, acompanha o vídeo. Acabamos de entrar no ônibus vazio. Vazio. O ônibus que a gente já tinha entrado da outra vez era de Vale de Câmara e era menorzinho, né? Um ônibus de escola. Bem pequenininho. E agora nós estamos saindo de São João da Madeira pra passar acho que umas 4, 5 paradas e descer. Não é tão próximo andando, né? Então como a gente tá com o Vale, que foi o Vale que a gente tirou no último vídeo, e como ele ainda tem recarga, tipo assim, não finalizou o mês ainda, a gente já aproveitou isso. Que eu não sei se deu pra entender do último vídeo. Mas como eu tenho menos de 24 anos, a cada recarga que eu preciso fazer é somente 3 euros que eu deposito. O de Douglas é 40, que é o plano mensal. O dele, o que tá mais certo e mais encaminhado, é um trabalho por aqui mesmo. Então até vai ajudar. Vamos nos acompanhando, né? Pra ver como é que vai se dar isso. Depois a gente vai dar uma voltinha no geral e vir aqui ver a história, que essa cidade é bem histórica. Assim que a gente entrou aqui, foi contada bastante história pra gente, apresentada, que a gente gostou bastante. Então, nos próximos a gente mostra pra vocês. Muito obrigada, motorista. Bom trabalho. Como vocês viram aí, a gente já desceu. Foi super rapidinho. Depois eu vou olhar direitinho quanto tempo mais ou menos é o trajeto de carro e andando. E vou deixar aqui, só para vocês terem mais ou menos a noção de distância. É bem próximo. Já localizamos direitinho, certificamos que estamos no endereço certo, que é muito importante. E agora a gente tá indo em direção a um shoppingzinho daqui. Pra aguardar, né? Porque a gente chegou bem cedo e foi ótimo, porque a gente consegue se localizar melhor. Como a outra vez, não tem nada próximo. Mas tem um shoppingzinho que a gente tá indo lá agora, pra ver se a gente pode esperar lá um pouquinho. E depois eu vou vir fazer a entrevista. Com relação à cidade, é bem afastada. Então, talvez a gente não vai conhecer tão bem essa cidade hoje. Não tem muita coisa que se olhar, pelo menos a gente olhando superficialmente, né? A gente tá numa área que tem mais restaurante, fábrica, esse tipo de coisa. Mas qualquer jeito a gente vai dar uma passada lá no shopping, vai aguardar lá, porque de qualquer jeito a gente tem que aguardar, né? A gente chegou 1h20, 1h25, tá marcado para as 4 horas da tarde. Tem um leão aqui e tem uma igreja ali. O que é que isso significa? É o que tem pra ver. Pessoal, a gente já chegou, tem um tempinho aqui no shopping. É um shopping bem pequenininho, tem algumas lojas fechadas, é meio estranho. Pra alugar também. Umas lojas pra alugar, enfim. A gente vai ficar aqui mais ou menos por 1h, 1h30. E aí faltam 30 minutos pra entrevista, a gente sai daqui e volta caminhando. É mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, né, andando? Mais ou menos assim. É bom porque a gente tem um lugar pra esperar, né, pra sentar. Só que é um pouquinho distante. Vou mostrar um pouquinho aqui de fininho como é o shopping. Ó, tem umas cadeirinhas assim.
E a gente consegue ver, ó, que tem alguns lugares fechados, alguns lugares funcionando, basicão. Olha que legal. Aqui encontramos Papa Francisco, um cachorrinho e o Round Six no mesmo lugar. Cara, da maquininha. Esse aqui é de Star Wars, eu acho, parece um BB-8. A boneca LOL. Meu Deus. Eles deram uma desprendida. Até o negócio ali do Mario também, ó. Eu acho que aquilo ali é Angry Birds. Pô, perfeito. Olha que fofo, ó. Tem tudo. Se não sair uma pelúcia, sai sempre um brinde, que é os docinhos. Legal, né? Pra você não gastar esse dinheiro todo. Já gastando. Já saímos de shopping, já fomos no local da entrevista, já realizei a entrevista e agora a gente tá aqui, ó, na parada de ônibus, esperando o ônibus pra voltar pra São João da Madeira. Consegui colocar ele pra dentro da empresa, do restaurante, era um restaurante. Então ele ficou lá esperando, tava preocupado, onde é que esse menino ia ficar, meu Deus. Porque aqui é basicamente casas de luxo, bastante. Lugar pra comprar carro, inclusive vou vir aqui trazer vocês pra gente ver carro. Indústria, posto de gasolina, essas coisas. Logística, negócio de logística. Então não tinha lugar pra ficar, mas deu certo. Cumpri direitinho a entrevista, foi bem tranquilo. O dono era português. Não sei se eu vou conseguir dar muito detalhe da entrevista aqui ou se eu vou conseguir gravar melhor em casa, né, quando chegar. Mas eu vou falando algumas coisas por cima e qualquer coisa, se eu esquecer de reiterar alguma coisa, chegando em casa eu termino. Mais uma vez, pegamos ônibus vazio. Vou contar um pouquinho sobre como foi a experiência da entrevista enquanto a gente pega, porque a gente resolveu fazer uma rota que vai pegar 3 ônibus. Porque a gente precisa andar nos ônibus e entender como é que funciona mais ou menos aqui. Então a gente tá aproveitando que já estava em outra cidade pra ter a desculpa de pegar uma rota maior. Essas rotas que a gente tá pegando, todas são indicadas pelo Movit, que de fato tá funcionando muito, tá ajudando muito a gente aqui. Às vezes a gente erra o local da parada. A gente não entende tão bem, porque às vezes não é tão bem localizado no Movit. Mas os motoristas de aqui são super legais e param. Tipo assim, eles informam, tipo, mais pra cá, eles param no lugar certo e aguardam e a gente chega, como foi agora. Mas deu tudo certo, a gente pegou o ônibus. E eu vou contar um pouquinho mais ou menos sobre a vaga. Era num restaurante, era pra dar suporte na área de limpeza. Então eu já imaginei que iria precisar limpar o restaurante em si e que também iria precisar ajudar na cozinha, né? Porque a área de limpeza abrange tudo. E aí, no caso, ele questionou se eu tinha a experiência na área. E aí eu informei que não, mas que no Brasil eu já trabalhei com limpeza e que tinha experiência com limpeza privada. Ficou que a gente ia mudar, né? Mesmo se eu tivesse experiência em hotelaria lá no Brasil, que muda muita coisa aqui. E de qualquer forma, foi me explicando lá mais ou menos como a empresa funcionava. É uma empresa calma, ele não tem a necessidade de uma pessoa urgentemente agora. Os funcionários dele já fazem parte da limpeza quando o movimento diminui, porém ele tá sentindo a necessidade para não deixar o pessoal sobrecarregado. Eu achei isso super idôneo da parte dele, super cauteloso e profissional. Informou mais ou menos os horários, por volta das 9, 10 horas, e sairia por volta de umas 5 horas. O horário de restaurante ele é muito confuso, priva muito a vida pessoal, porque o horário de restaurante ele geralmente começa de 11 ou 12 horas, que é o horário de almoço, até as 3 horas da tarde, para depois voltar às 7 da noite e só finalizar quase meia-noite, 12 horas, meia-noite. E eu tava me preparando para essa realidade. Ia ficar um pouco difícil a volta, porque no momento a gente tá utilizando transporte público. E aqui, dá uma certa hora, não roda mais ônibus à noite, simplesmente não roda ônibus. Por a maioria ter carro, o governo daqui não investe tanto nas rotas de ônibus à noite, porque os ônibus são feitos praticamente para jovens, estudantes e aposentados. O horário que ele me propôs foi muito positivo, porque eu conseguiria vir e voltar de ônibus e seria um horário contínuo, eu não precisaria ter essa pausa da tarde. O que me facilita é encontrar um part-time. Estou ficando para aguardar, né, até mais ou menos a quinta ou sexta-feira. A gente tá gravando esse vídeo na terça, para que ele me consiga me dar uma resposta, porque ele já entrevistou algumas outras pessoas e ele queria marcar uma experiência comigo, pelo menos de 2 dias. Não sei se nesse vídeo ainda vai sair o resultado. Estou esperançosa. Me dedico em qualquer vaga que eu entre. Pessoal, pensei sobre falar da entrevista em um lugar mais calmo, menos barulhento. Eu espero que não esteja fazendo barulho demais, mas eu tô numa avenida aqui movimentada, resolvendo algumas coisas. No último dia do take, foi um agonia pra gente chegar, a gente se perdeu, quase chegou em Porto. Foi perrengue, porque o celular tava se carregando e é só o celular que a gente tinha pra dizer a rota, mas deu certo. Na medida do possível, a gente vai sempre se ajudando e vai vencendo os obstáculos. Não senti de forma alguma desrespeito ou grosseria da parte dele. As formas que ele me respondia eram direta, porque é o jeito deles, né? A cultura deles é assim aqui. E isso não
não é nos tratando mal nem nada. Foi me perguntar se eu tinha total disponibilidade. E assim, em todas as empresas que eu tô indo, fazendo entrevista, eu tô fazendo sempre informando, olha, eu tenho total disponibilidade, pode ser turno de noite, pode ser de madrugada, de dia. Me perguntou quanto tempo eu tinha em Portugal e quais eram os documentos que eu tinha. Informei que eu estava aqui há 2 meses, que eu não tinha o NIS, porque para ter o NIS eu precisaria ter o primeiro contrato de trabalho. Ele informou que não haveria problemas porque todas as pessoas que trabalham para ele são pessoas que trabalham com o contrato direitinho, fazendo o contrato já conseguiria solicitar o NIS, enfim, foi super solícito nessa parte. Durante o vídeo eu tentei passar mesmo o formato de como a gente tá procurando, tá, trabalho. As agências são locais que nós estamos nos inscrevendo e apostando tudo. Para Douglas tá sendo mais útil as agências, eu não sei se por ser homem, mas assim, a maioria dos trabalhos a gente notou que não tem tanta preferência de gênero, é mais de quem faça o trabalho mesmo. Mas eu não sei o motivo, não sei se é porque a gente tá usando o mesmo número de celular. E também estamos procurando de outras formas. Nos grupos de Facebook, estamos também enviando e-mails e também entregamos currículos porta a porta. Nós imprimimos alguns currículos aqui na gráfica. De preferência também fizemos um resumo do nosso currículo para que ele desse uma folha só, que é mais prático, mediante os locais que a gente via que tinha vaga disponível e até locais que não tinham vaga disponível, mas que a gente via que a rotatividade de funcionários era grande, como em restaurante, pizzaria, padaria. São trabalhos mais cansativos que giram mais pessoas, né? Então nós colocamos também nesses locais. Nós conseguimos observar que trabalho aqui fora é questão de tempo e dedicação. Abrem inúmeras vagas, é só a gente ficar ligado. Alguns contatos que nós temos também estão nos enviando algumas propostas que aparecem, mas estamos inscritas em todos os lugares. Já também mandamos currículo via Net Empregos, né? Um site que disponibiliza algumas vagas de emprego. Também fizemos cadastro na Indeed, eu acho que é assim que chama, onde aparece também vagas disponíveis. Então estamos tentando de todas as formas. Presencial, né? Entregando fisicamente. Nos sites de emprego. No Facebook, que é o grupo que divulga os empregos que tem disponíveis, principalmente os próximos, porque em São João da Madeira fica até mais fácil. A gente não precisa pegar ônibus, não precisa de agonia para chegar. Pode ser que ande bastante, mas chega direitinho. Toda forma de procurar trabalho é válida, tá, gente? Então, assim, quanto mais você insistir, ótimo, melhor. Então é isso. Eu aguardei alguns dias depois da entrevista para saber se eu ia ser chamada, se alguma coisa ia surgir. Foi me comentado na entrevista que eu poderia entrar em contato depois de alguns dias. Eu aguardei, mandei mensagem na segunda, dizendo, né, que eu fiz a entrevista no dia tal e tudo mais, e que me fazia disponível para, se caso eu pudesse ajudar de alguma forma. Tô aguardando resposta. Acompanhe os próximos vídeos. Provavelmente vou ter uma resposta definida sobre essa vaga, mas o objetivo do vídeo em si, eu acredito que foi transmitido, que é justamente mostrar como nós procuramos trabalho aqui em Portugal.